Romanos 4 é um capítulo crucial na epístola de Paulo aos Romanos, porque explora profundamente o conceito da justificação pela fé, e a justificação é a ação de Deus de declarar uma pessoa como justa diante dele. Isso não se baseia em méritos humanos, mas na fé em Jesus Cristo. E nesse capítulo, Paulo apresenta Abraão como um exemplo notável de fé e justificação, demonstrando como essa verdade se aplica tanto a judeus como a gentios. Paulo começa, nos versículos 1 a 8, explicando que Abraão, que é o patriarca da fé, ele não foi justificado pelas obras, mas pela fé. E ele cita argumentos como o de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, onde diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso significa que a fé de Abraão foi o fator determinante em sua justificação e não as suas obras. Paulo discute, nos versos seguintes, a questão da circuncisão, um sinal da aliança com Deus que foi dada a Abraão, e ele enfatiza que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Isso significa que a circuncisão era um selo da fé que ele já possuía e não a causa da sua justificação. Dos versículos 13 a 17, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar da promessa que vem através da fé. E ele continua explicando que a herança prometida a Abraão e a sua descendência não veio pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. A promessa é que Abraão seria herdeiro do mundo, e essa promessa não poderia ser anulada pela lei, pois a fé é a base da herança. Nos versículos 18 a 25, Paulo destaca a fé inabalável de Abraão diante das circunstâncias impossíveis. Abraão creu que Deus poderia cumprir sua promessa, mesmo quando ele e Sara eram idosos e incapazes de ter filhos. E essa fé é um exemplo para todos os crentes, pois também devemos crer na ressurreição de Jesus. E Paulo conclui afirmando que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha, pessoal, aqui na conclusão eu quero ressaltar que Romanos 4 é um capítulo essencial que ensina que a justificação diante de Deus é pela fé e não pelas obras. E Abraão é apresentado como um exemplo de fé que transcende as circunstâncias e confia na promessa de Deus. E essa mensagem é central para a fé cristã e nos lembra que a salvação é um dom de Deus que recebemos pela fé em Cristo. Portanto, nossa confiança deve estar em Deus e em sua graça e não em nossas próprias obras. Se você quiser fazer todo o curso completo do livro de Romanos, acesse a nossa página professorjosias.com.br. Até a próxima.